o amor, Paulinha. Olha só, durante esse show em Miami, né, Zezé de Camargo e o Zezé de Camargo, só o Zezé de Camargo, que a gente acha que é uma sempre uma dupla, só, né? Zezé de Camargo e Luciano. Sandy... Zezé de Camargo elogiou o jornalista Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos desde que sua prisão foi decretada pelo inquérito das fake news, né, pessoal? O cantor disse que Santos o representava. Vamos conferir esse momento. Roda o VT. Nas imagens, o Alan dos Santos aparece na plateia, coloca a mão direita sobre o peito esquerdo e agradece o sertanejo, né? E a plateia vem abaixo, né? A plateia ovaciona, enfim. Chama o nome do Zezé de Camargo, chama né? o nome Gente, de Zezé, eu não sabia que o Zezé de Camargo era um admirador, assim, do Alan dos Santos. Eu acho que eles devem ser até amigos, né? Então, e aí a plateia começa a gritar o nome de Zezé, como vocês podem ver, e ele completa ao declarar: me deixe viver a minha vida, deixe a gente viver a nossa vida, vamos viver a nossa vida. Então, ou seja, né, um apoio ao lado. É um apoio e também não deixa de ser um manifesto de indignação, né, Paulinha? Também. Quero saber o que é que o Renato Ribeiro acha disso. Renato, aliás, muitos sertanejos, né, foram apoiadores do Jair Bolsonaro. Acho que foi ali na música o lugar onde o Jair Bolsonaro ressoou mais, encontrou mais respaldo. Quero saber o que é que você acha dessa homenagem do Zezé de Camargo ao Alan dos Santos. Bom, eu não acompanho muito a música sertaneja, mas eu acompanhava... quando o Zezé de Camargo ele era animador dos comícios do Lula, né? Então mostra que ele mudou de opinião, é natural que um artista mude de opinião. Agora foi dito aqui há 2 minutos, né? Que o Alan dos Santos é um foragido da justiça, foi dito agora pelo próprio apresentador. Então, eu me recuso a comentar coisa de gente que é foragido da justiça, ou seja, não tem que ter bandido de estimação. Se o sujeito deve alguma coisa para a justiça, ele que se apresente, recorra, consiga a sua liberdade, consiga anular o inquérito, consiga se defender nos termos do processo. Não tem acesso ao processo. Como? Não tem acesso ao processo. Não tem acesso ao processo. Tá lá no Alexandre de Moraes, não tem acesso ao processo. Ruim, cara. Foi ruim. É ruim. Doutor, é ruim, doutor. Não dá para entrar nessa aí. Não é ruim nada. Ele tem que constituir um advogado, fazer... Não tem acesso ao processo. O advogado constituído não tem acesso ao processo. Não, cara, debreia que essa aí não dá para entrar. Ele é foragido da justiça. Foragido da justiça. Se apresente ao Brasil. A regra do jogo é essa. Em vez de não pode se apresentar ao Brasil, tem que ser um passaporte cancelado. É uma vergonha. Então, que seja extraditado pelo governo dos Estados Unidos. Venha para o Brasil. Esse negócio de fugir... Por dar sua opinião. Isso de fugir para o Brasil, fugir para outro país, fugir do Brasil, isso não faz sentido nenhum. Agora, o Zezé de Camargo, ele pode gostar de quem ele quiser, entendeu? Ele é um artista popular. As pessoas podem gostar da música dele, podem não gostar da música dele, pode gostar das opiniões dele, pode não gostar. Agora, eu acho que não faz sentido eu discutir, porque eu não tenho aí nenhum bandido de estimação. Acho que não faz sentido nenhum. Uma situação do jeito... Tem bandido de estimação. Oh, meu Deus. Não tem. Vamos segurar, eu juro que eu vou. Calma, vamos deixar o Renato terminar. Deixa abaixo, Conrado. Porque aqui na Jovem Pan não quero colocar a firma em problema, porque aqui isso dá opinião, doutor. A gente vai preso e fecha a emissora, entendeu? Isso aqui não é muito democrático que a gente tá vendo, mas a gente não pode comentar. Mas tu tem o de estimação, a gente já viu. Aqui nunca viu. Gente, vamos deixar o Renato terminar para a gente poder rodar aqui. Ainda tem algo para falar. É você mostrar
quem tem ordem de prisão contra si e quem não tem. É simplesmente isso. Preso? Quem tem condenação... Reais está solto. Outro que emitiu a sua opinião está sendo perseguido. Teve que abandonar a sua família aqui no Brasil. A sua mulher teve mais de 2 filhos. A filha dele tem problema de saúde. Está mais de 2 anos sem ver a sua própria família, porque não pode voltar ao Brasil, senão vai ser preso. E por que vai ser preso? Por emitir a sua opinião. Esse é o grande crime no Brasil hoje. Você pode desviar milhões, você pode acabar com a Petrobras, fazer petrolão, dar dinheiro aí, bancar todos os meses parlamentares para votar junto com você, o mensalão. Agora, não é crime no Brasil. Emitir a tua opinião é que é o grande problema. Calma, gente. 11h40, recebendo o pessoal que acompanha. E a gente tem que explicar isso com um advogado. E a gente vai continuar ouvindo o Renato Ribeiro e depois o Fernando Conrado sobre a discussão que se colocou. Que eu abri que Renato, vamos lá. Não se trata de emitir opinião, se trata simplesmente de se cumprir aquilo que o direito brasileiro coloca, que a Constituição brasileira coloca. O direito... Não tem devido processo legal, cara. Eu posso terminar? Deixa ele terminar, gente, senão a gente não consegue ouvir responder ao mesmo tempo, vai. Aí é o seguinte, eu queria que simplesmente me mostra, eu tenho doutorado em direito, tá? É só olhar e me mostrar na Constituição e me falar que o direito à livre manifestação do pensamento é um direito absoluto. Se parar com isso, olha, eu abandono a minha profissão. Só que não existe no direito brasileiro um direito absoluto. Se o sujeito tem o direito de se manifestar, ele tem que se responsabilizar pelas opiniões e pelas declarações que ele dá. Entendeu? É isso que se trata. Não se trata de emitir opinião, se trata de ser responsável. Então, lembra aí que você, dizendo que ao se ter um direito, você tem que também ter um dever. E o dever é o dever de ser responsabilizado pelo que se diz. Agora calma, peraí, gente. Que a Constituição que o doutor conhece é diferente. É a Constituição do Moraes. A nossa é essa aí, ó, que o Conrado mostrou. A de vocês, esquerda, é outra. Senão ninguém... É a inventada. Então, o Fernando Conrado está ali... Tem 2 constituições hoje no Brasil. Constituição, ele quer agora colocar o ponto. Vou ler? Não. Você vai ler o artigo da Constituição, que é longo. Você quer que eu aposte? Você vai ler o artigo 5º da Constituição. Só que se você tiver um dia... Não, retardado! Não, vem aqui. Não, gente, peraí. Conrado, peraí. Não. Aí não. Gente, calma. Aí eu acho que... Sério, Conrado, peraí, gente. Não. Para, gente. Assim, não, Conrado. Não tá legal. O cara quer dessa lá... Desculpa, eu peço desculpa, tá? É que tá, essa é a pior parte do programa pra mim. Quando eu tenho que me alterar aqui... Eu sou um cara querido, tá ligado? Sou um cara educado, mas tem que ver esses absurdos. Eu vou ler o artigo 220, doutor, da Constituição. O 220 da Constituição, vou ler para vocês aqui, tá? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, qualquer processo, qualquer veículo não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nessa Constituição. Aí, meus amigos, não é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. O cara pode falar o que ele quiser e deve ser punido nos termos da lei, como manda o nosso Código de Processo Penal, como manda o nosso Código Penal, como manda a Constituição. Agora, a censura não é permitida. Eu posso falar o que eu quiser e ser preso pelo que eu disse. Agora eu não posso ser calado. Então me dá a tua OAB que eu vou jogar no lixo. Conrado, outro artigo importante que está sendo rasgado é o artigo 53 sobre imunidade parlamentar. O que a gente vê hoje no Brasil é parlamentar, representante do povo perdendo suas redes sociais. O Daniel Silveira foi preso e ignoraram completamente o artigo 53. Agora a resposta do Renato, por favor. Renato, vamos garantir os espaços de fala, tá, gente? Com calma, senão ninguém entende. Vamos, por favor, vamos manter o decoro aqui. Tá falando. Por favor, Renato, você pode falar. Bom, o importante é que se tenha a noção do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição trata dos direitos fundamentais. Assim como o direito à livre manifestação do pensamento é um direito fundamental, o direito à vida, o direito à honra, também são outros direitos fundamentais. E nenhum direito fundamental é absoluto.
até mesmo o direito à vida em tempos de guerra, tal, tem algumas exceções. Então, nenhum direito fundamental é absoluto. A livre manifestação do pensamento, ela tem que ter, com certeza, também o cerceamento do ponto de vista de não ser absoluto. Não pode se falar qualquer loucura, qualquer asneira e apostar nisso na impunidade. Então, quando se veicula fake news, quando se veicula alguma coisa que está em desacordo, com a legislação, em desacordo com a Constituição, essa pessoa é punida com o processo legal. As autoridades brasileiras, e daí eu faço a minha crítica a esse tensionamento em relação às autoridades brasileiras. Povo ordeiro, povo que se diz conservador, gente que quer manter a lei e a ordem, obedece o poder judiciário. Se o poder judiciário está dizendo que o sujeito tem que ser preso, em respeito ao poder judiciário, vejam bem vocês, em respeito ao poder judiciário, eu sou um crítico do poder judiciário também, só que eu respeito. Se amanhã vir uma ordem de prisão contra mim pelo poder judiciário, que eu vá preso e daí eu vou lutar para tentar minha liberdade. Foi, aliás, isso que o presidente Lula fez. Ele não fugiu do Brasil, ele foi lá, se apresentou e ficou preso por mais de 500 dias. Depois, enquanto isso, os seus advogados lutaram até conseguiram o que conseguiram. O que deveria ter feito o Alan dos Santos? Ter a mesma coragem que o ex-presidente, naquele momento, e hoje presidente Lula, fez, se entrega às autoridades. Se o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão, vai ficar com medo e vai para os Estados Unidos, se entrega às autoridades e lute pela sua liberdade, como fez o presidente Lula. Tá, vamos concluir, Renato, para ainda rodar aqui, que todo mundo quer falar. A Zoe vai falar rapidinho e depois o Conrado para a gente girar o assunto. Doutora, é que o problema é que no Brasil a lei vale para alguns, para outros não. Depende aí se você é amigo ou não de quem interpreta a Constituição. Eu queria saber a sua interpretação a respeito do artigo 53. Ele é bem claro, mas às vezes a pessoa interpreta de outra forma, né? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. A Constituição é bem clara no seu artigo 53. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito da prisão do Daniel Silveira, por exemplo, ou de parlamentares como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, que perderam as suas redes sociais, agora tiveram de volta, mas perderam por um tempo por emitir a sua opinião, por questionar a urna ou pedir mais transparência. O que o senhor acha sobre isso? Os representantes do povo perdendo as suas redes sociais, um lugar onde eles conversam diretamente com os seus eleitores. Eles foram eleitos por milhões de pessoas. Gente, a gente vai ouvir também o Fernando Conrado, que está pedindo a palavra, para poder, de alguma forma, encerrar esse assunto e continuar com o programa. Você vai responder a Zoe. Então como o Alan consegue confiar numa justiça que não segue, né? Vamos organizar, porque o Conrado também quer ser ouvido. Então, se você puder responder, Renato, pontualmente, aí a gente passa para o Conrado. Zoe, excelente pergunta, Zoe. É importante que a gente tenha isso em mente. A imunidade parlamentar, ela não é um salvo-conduto para a prática de crimes. Esse é o ponto fundamental. E daí eu levo lá no caso do Daniel Silveira, colocado por você, falei a diversos veículos de comunicação, inclusive a Jovem Pan, sobre esse assunto. Ele falava em agressão física aos ministros do Supremo. É exatamente isso que ele falou, por isso que ele foi preso, por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com o Daniel Silveira. Então, não se trata aí de uma simples colocação de opinião dele. E isso aconteceu no Brasil, não é uma coisa recente. Já parlamentares, por violações diversas, perderam o mandato desde a era do ex-presidente Getúlio Vargas. Então, isso acontece no Brasil há mais de 50 anos, aliás, há muito mais de 50 anos que isso acontece. Então, naturalmente... Renato, desculpa, só para a gente conseguir rodar, ainda tem alguns assuntos. Claro, desculpa, eu me estendi. Você conclui assim? Que isso já acontece há um tempo? Eu acho que você trouxe os pontos aqui que respondem
né? Mas aí tira a imunidade parlamentar da gente, Constituição, deixa eu né? dizer, eu já Porque isso entendi, ele existe já para o trouxe parlamentar uma poder resposta. falar Vamos o que o ouvir. cidadão comum não pode, Vamos né? ouvir o Conrado para a gente encerrar e partir para o nosso próximo assunto. É com você, Conrado. Pessoal, olha só, com todo respeito aos amigos aqui, tá? Agora, vocês estão dando voz para um cara que defende censura numa TV que foi censurada, que tem seus comentaristas censuradas. Olha só, com todo respeito ao Jovem Pan, tá? Mas a Jovem Pan tem que escolher um caminho, e o caminho, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Olha só, tem metade da população que não concorda com o que esse cara tá falando, tá? Isso aqui é um nicho de mercado. Vocês têm os melhores comentaristas de direita do Brasil, que se propõem vir aqui conversar com vocês de maneira direta, sem enrolação, tá? Isso aqui é um trunfo que a Jovem Pan, isso aqui é ouro em pó. Tá, o que tem, não tem outra voz a não ser essa. Todo mundo aqui que tinha que falar alguma coisa já recuou. A gente não fala as coisas que foi proibido por essa mesma censura, tá? Eu, Fernando Conrado, eu não quero mais participar aqui com vocês. Se quiserem me chamar, eu não vou participar quando tiver qualquer um da esquerda maluca que defende censura, como aquele outro que dizia que era um golpe. Eu tô fora desse negócio. Eu amo a Jovem Pan, venho aqui de manhã, eu me altero. Conrado, legal, assim, mas assim, no Morning a gente sempre teve uma diversidade grande de opiniões, a gente vai continuar tendo e vamos respeitar todo mundo aqui para trazer os diferentes pontos de vista, porque isso realmente é muito enriquecedor para quem assiste, até para construir a sua própria opinião. E agora é hora do nosso destaque internacional.